Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viagens e Companhia Play. Temos aqui hoje novamente Carol Dias, nossa coordenadora de marketing, que vai me ajudar a costurar uma conversa inspiradora. Carol, bem-vinda! Obrigada, Thiago. É uma honra estar mais uma vez aqui dividindo essa mesa, hoje com uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo e com um destino que eu vou te dizer, muito importante na história da humanidade. A gente Berço vai da civilização. construir hoje um novo capítulo na história da humanidade. Então é uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada. Obrigado. Vamos apresentar o nosso ilustre convidado, Alexandre, fundador, sócio da Version Unique. Possui uma coleção incrível de produtos da mais alta qualidade nos 4 cantos do mundo. E eu costumo brincar, é o francês mais egípcio que o país tem. E mais brasileiro também. É uma mistura. Exatamente, é uma mistura. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, um prazer sempre estar com vocês. Só para falar hoje, né, dessa cultura milenar que tem o Egito, uma viagem pelo tempo, né, que a gente podia falar. Com certeza. Bom, a gente gosta de começar pelo início, certo, Carol? Isso mesmo, Thiago. A gente sabe que o Egito passou por momentos, assim, críticos, um pouco delicados nos últimos meses. E a primeira pergunta é, por que o nosso amigo agente tem que olhar para o Egito como uma grande oportunidade de novo? Porque o Egito, na verdade, né, a gente tem esses conflitos recentes próximos ao Egito, mas que não afetam o Egito de jeito nenhum, né? Um Egito é um país seguro, sempre foi um ator da paz no Oriente Médio. Então, o Egito conversa com todos os lados. Por isso que Egito está mais do que nunca um país aberto para visitar, para desbravar, né, essa cultura milenar. E eu sempre gosto de trazer pontos positivos em momentos que muitas pessoas veem apenas o negativo. Sim. O Egito estava passando até outubro por uma explosão de recebimento de turistas. Sem dúvida. Ele saiu de uma baixíssima ocupação na época de 2020, 2021, e aí veio para uma altíssima ocupação. Hoje nós temos níveis menores de fluxo de turistas novamente naquele país, onde os nossos clientes brasileiros podem desfrutar de fotos lindas, sem muita gente na frente, sem aquele entupimento, né, dos grandes grupos que estavam no Egito. Então, de fato, é aquilo que você falou. O Egito está, como sempre esteve, pronto para continuar recebendo os brasileiros, e a Viagens e Companhia é prova viva disso, porque desde que quando tudo ocorreu, nós nunca paramos de vender ou embarcar os nossos clientes. Então o Egito é uma realidade, não é uma promessa, não é verdade, Carol? Porque é um destino imperdível, né, Thiago? É um marco na história da humanidade de fato, como nós vamos explorar um pouco mais aqui, explicar para vocês alguns dados históricos, mas de fato ele está na lista de muitas pessoas, pessoas que desejam conhecer a história, se aprofundar um pouco, entender mais sobre a cultura da humanidade, né? Então ele é realmente imperdível. É verdade. E os retornos que a gente está tendo de pessoas que viajaram de novembro para cá são retornos espetaculares, porque as pessoas conseguiram reservar aquele barco dos sonhos, Verdade. porque tinha disponibilidade, um custo-benefício um pouco melhor. E também, no momento de visitar os templos, as pirâmides, fazer aquele cruzeiro pelo Nilo, as pessoas têm tempo de desfrutar. E desfrutar com qualidade. Exato. Porque tem menos gente. Exato. Crise Então, é oportunidade, na verdade, né? Exatamente. Então, eu acho que realmente é o momento de oferecer o Egito para os nossos passageiros brasileiros. Muito bem. Falando nisso, nós vamos abordar aqui agora as formas de se chegar ao Egito. E já vamos deixar aquele recado para o nosso amigo agente, para alertá-lo para que nunca incentive o seu cliente a emitir um aéreo sem antes Por favor. a amarração do terrestre e do fluvial. Mas eu deixo com você, por favor. Pois é, então, apesar de hoje em dia, como tem disponibilidades, né, não ser tão um problema, quando tinha o boom do Egito, as pessoas já chegavam com o aéreo comprado. E aí já começa Um desafio. um desafio. Tipo, como que a gente vai encaixar aquele aéreo
com a disponibilidade dos barcos, porque, assim, a gente tem 300 barcos pelo Nilo, mas trabalhamos somente com uma fatia muito pequena. Que são os produtos de luxo. Exatamente, que são os melhores produtos que oferecem a melhor experiência pelo Nilo. Então, esses barcos são muito concorridos. Perfeito. Então, a disponibilidade acaba rápido. E quando a gente já tem um aéreo comprado, e a gente vai, então, plano A, esgotado. Plano B, mesma coisa. A gente vai até o plano F, chegou um momento, assim, não é o que a gente queria oferecer para o passageiro. Então, por favor, eu sei da ansiedade de comprar o aéreo, porque o aéreo pode aumentar rápido, né? O valor pode aumentar rápido. Sim, é uma tarifa muito dinâmica. Exatamente, mas, por favor, precisa, assim, falar para o passageiro. Se você não comprar o seu aéreo agora, você vai ter a melhor experiência possível no Egito. A gente vai fazer de tudo para encaixar nas suas datas, mas espera aí, né? Vamos dar o nosso melhor para você. Não comprar o aéreo agora, vamos ver a parte terrestre primeiro. Exato. Eu chamo a atenção aqui do nosso amigo agente, para resumir isso que o Alex trouxe pra gente, é que nós não temos uma facilidade de ocupar aquelas datas já fechadas, inflexíveis, porque o aéreo já está emitido, e uma vez emitido tem multa, não é reembolsável, o cliente não vai querer mudar o aéreo internacional com produtos de qualidade, por falta de disponibilidade e, muitas vezes, não calha com a data de saída do cruzeiro, porque, afinal de contas, o cruzeiro tem 4 noites ou 3 noites, você tem que esperar ele chegar no outro ponto para embarcar no outro ponto. Então, ofereça a informação que vai fazer a diferença na qualidade da viagem do seu cliente. Segura um pouquinho, não precisa emitir com milhas, não precisa comprar agora, porque às vezes esse barato de 200, 300 dólares que você vai ter de economia em antecipar essa emissão vai causar um dano que é praticamente irremediável na viagem terrestre dele, não é verdade? E esses cruzeiros, Thiago, eles têm apenas 60, 65 cabines. Quando muito. Quando muito. Exatamente. A gente trabalha com cruzeiros que têm de 30 cabines a 60 cabines. Então, lota rápido. Claro. A gente precisa lembrar para o amigo agente que o europeu ou americano reserva com bastante antecedência, que não é o caso do mercado brasileiro. Então, esses mercados vão reservar com antecedência na frente, e aqueles barcos que a gente queria tanto, a gente sonhava viajar com esse barco, simplesmente acabou. Exatamente. Então, precisamos comprar o aéreo depois de ter visto a parte terrestre. Dado esse recado, quais as principais vias aéreas para se chegar no Cairo, Ale? Bom, a gente tem as principais aéreas asiáticas, né? Oriente Médio, então a gente tem a Qatar, a gente tem a Emirates, mas a gente pode também passar pela Europa, né? Então, temos também a Turkish Airlines, que tem conexões fantásticas com o Egito, que tem mais de um voo por dia para o Cairo, mesmo caso da Emirates. Mas o legal da Turkish é que eles voam para Sharm el-Sheikh e para Hurghada, que é a parte do Mar Vermelho, que geralmente a gente acaba colocando no final da viagem. Perfeito. Então a gente pode entrar pelo Cairo e sair por Sharm el-Sheikh ou Hurghada. Então a gente vai facilitar ainda mais. Via Turkish Airlines. Via Turkish Airlines, Maravilhoso, exatamente. maravilhoso. Muito fácil, exato. Sem falar as europeias, Air France, KLM, British Airways, a Lufthansa. E assim, são apenas 4 horas e meia de voo entre a Europa e o Cairo. O que vai depender se ele, cliente, vai desejar fazer um stop que agrega a viagem dele no antigo continente, na Europa, ou se vai parar nos Emirados, na Turquia e assim por diante. Exatamente. Legal. Então, como chegar não é problema, tem muitas opções para todos os bolsos e todos os gostos, certo? Exatamente, é isso mesmo. Carol, quando ir, certo? Exato. Quando ir, isso é uma coisa que a gente quebrou o paradigma, muitos dos nossos amigos agentes, em 2020, 2021, simplesmente pelo fato de que não existia muitas opções para se visitar
e a gente vendeu praticamente 365 dias do ano. Né? O ano inteiro. Lembrando que a gente está muito habituado com o clima do Egito, né? Um lugar de deserto, muito calor, nada como o calor do Brasil. Então, para nós que somos brasileiros, nada difere do clima que a gente já tem aqui. Então, a gente pode sim oferecer o Egito o ano inteiro, né, Ale? Sim, inclusive o calor do Egito é um calor seco, né? O calor úmido é que geralmente atrapalha mais. É mais complicado aguentar um calor úmido do que um calor seco. No Egito é um calor extremamente seco, então realmente a gente vai adaptar o roteiro. Isso. Né? Então não precisa se preocupar com isso. O europeu vai o ano inteiro para o Egito, porque eles enxergam o Egito como também um destino de praia. De verão. Perfeito. De verão. Então a gente vai fazer essa parte cultural no início e depois finalizar com o destino de praia no Mar Vermelho. E o Egito adapta os horários de abertura dos sítios arqueológicos dependendo da temporada, né? Então, no verão, tudo abre mais cedo. Perfeito. Então, a gente vai adaptar todo esse roteiro para poder ter a melhor experiência de visita. Isso é ótimo, porque é a adaptação, né, que faz que a experiência se torne muito melhor. Exatamente. E ancorados também nos nossos produtos de luxo, né? A nossa seleção, a curadoria de hotéis e barcos já é pensando também nessa qualidade e conforto, com ar-condicionado, serviço, né? Uma coisa ali para refrescar. Então, tudo isso já também muito alinhado. Eu trago também uma oportunidade naquilo que é considerado baixa temporada, no verão egípcio, né? Que você desfruta de tarifas melhores, mais oportunas e, claro, também menos tráfego, menos fluxo de visitantes naquele período, dando para você aproveitar melhor aquela paisagem, sem compartilhar daquele momento com muita gente, concorda? Exatamente. Aí depois, obviamente, a gente vai adaptar as nossas roupas, a gente vai colocar um chapéu, a gente vai colocar protetor solar, a gente vai ter bastante água e de qualquer forma sempre tem bastante água nos carros, sempre tem algum lugar para comprar uma água. É verdade que assim, nos templos, no Vale dos Reis, tem pouca sombra, né? Mas o guia sempre vai fazer as explicações na sombra de um pilar ou dentro do templo, etc. E depois a gente vai desfrutar, a gente vai bater perna dentro desse templo, tirar fotos, etc. Então, tudo é feito para curtir ao máximo. E, obviamente, a gente se prepara com antecedência para enfrentar um certo calor. Perfeito. Mas nada que seja impossível. E, como você comentou, custo-benefício nesse período Vale muito a pena. Vale muito a pena, é sensacional. Ou seja, amigo agente, o que nós estamos trazendo aqui para vocês são informações que vão te ancorar na narrativa na hora de fazer a sua consultoria. Então, com todas essas informações, com todos esses argumentos de venda, você consegue colocar uma narrativa a favor de um período que normalmente não se vende muito. Exatamente. Ale, eu sempre falo que o Egito é um excelente negócio, mas a tradução disso é que, de fato, é um excelente negócio mesmo. É um negócio que traz muito resultado, o ticket médio é um ticket médio maravilhoso, é bom a gente dedicar o nosso tempo na venda do Egito, mas também, por que é bom? Porque ele tem uma gama de clientes que ele atrai. Famílias, criança praticamente de todas as idades. Grupos, bom, você sabe o que a gente já fez de grupo nos últimos anos com o Egito, é impressionante. É grupos de 20, de 25, de 30, de N tipo de nichos diferenciados, né? Sem falar também que os casais, lua de mel ou não ficam fora desse target. Narra um pouquinho as experiências e para quem que o nosso amigo agente pode com segurança oferecer o Egito. Com certeza. Olha, geralmente as pessoas enxergam o destino Egito como um destino para casais que já têm 40, 50 anos. Mais maduros, tudo bem, muito cultural, etc. Mas eu enxergo o Egito como um destino perfeito para a lua de mel. Porque temos momentos de contemplação, temos momentos em lugares muito bucólicos,
essa navegação pelo Nilo é alguma coisa fora do tempo. Verdade. Tudo que a gente vê nos livros de história, tudo que a gente é ensinado na escola, de ver as terras férteis do Egito, e logo atrás o deserto, a gente vê tudo isso na navegação pelo Nilo. E assim, parar para ver essa paisagem junto com sua esposa ou sua esposa é a coisa mais linda do mundo. Fato. E a gente tem também hotéis icônicos. O Old Cataract, em Assuã. É um dos hotéis mais bonitos, não somente do Egito, É verdade. mas eu diria do mundo. É uma joia da coroa. Exatamente. É uma joia da coroa. Assim, todas as celebridades, reis... Chefes de estados. Exatamente. Todos já se hospedaram pelo menos uma vez ali. Exato. Né? A vista que se tem desse hotel é alguma coisa absolutamente de tirar o fôlego. É verdade. Ver o pôr do sol na varanda do seu quarto, vendo o Nilo, as felucas, que são aquelas embarcações né, típicas do Nilo, assim, parece que o tempo parou. E é muito romântico. Inspirado por grandes histórias. Então, nós temos a deusa do amor, temos Cleópatra com uma história super inspiradora de romance que ela viveu. Então, tem toda essa narrativa muito poética também para criar uma composição muito romântica num roteiro de lua de mel. Exatamente. E o Mar Vermelho também oferece hotéis extremamente românticos, né? Para não citar eles, o Four Seasons de Sharm el-Sheikh é muito instagramável, é muito, assim, eles têm jardins na beira do Mar Vermelho, é uma coisa assim, você quer não ficar somente 3 ou 4 noites, você quer ficar a semana inteira para curtir aquele momento. Então, ir em casal é realmente fantástico para comemorar a lua de mel. E famílias com crianças, Ale? Casais que já se estabeleceram, já criaram uma família, eles também conseguem aproveitar o Egito? Sim, o que eu gosto de falar é que, tipo, você casou, você fez a sua lua de mel no Egito. 20 anos depois, você tem filhos, tem uma família, fala, vamos voltar lá? Vamos mostrar para os nossos filhos o que a gente viu 20 anos atrás? É bom. E assim, ver os olhos dos seus filhos brilharem de frente para as pirâmides, de frente para as múmias. Exato. No Museu das Civilizações Egípcias. Ver Tutankhamon, a máscara de Tutankhamon. Exatamente. E explicar tudo. Porque assim, na escola, nos cursos de história, como que você começa a entender um pouco, né, esse lado... Pelo começo. Pelo começo, você começa com Egito. É claro. Berço da civilização. Exatamente. Então, você vai explicar em loco o que o seu filho está aprendendo. O que o seu filho vai aprender daqui a pouco. Então, você explica as pirâmides. Você imagina uma criança de 4 ou 5 anos de frente para a pirâmide. Impressiona. Fui muito. E quando você vê uma múmia, você vai ter que explicar para o seu filho, a sua filha, o que é aquilo. É um faraó, tipo, é um rei. Eu sempre vi pessoas lá no Museu das Civilizações tentando explicar o que é um faraó, ligando com a Disney. Para as crianças. Olha só. Do tipo, sabe aquele rei, aquela rainha, né? princesa, exatamente. Então, didático. é igual... Era o faraó na época. Exatamente. Que interessante. Faraó na época. E tem também, hoje em dia, a gente tem muitos desenhos, né, ligados à parte A história. as múmias, faraó, etc. Então, as crianças, assim, amam. Exato. E o que é extremamente prático é que a gente vai mudar 2 vezes de hotel. Verdade. Tá? A gente tem a nossa base no Cairo, durante 3 ou 4 noites. E depois a gente tem o nosso cruzeiro durante 3 a 4 noites. A logística para crianças, com mala, Muito com confortável. Muito confortável. Nossa, muito. É. E quando a gente faz o cruzeiro pelo Nilo, o barco para quase de frente
para o templo. Uhum. Então não tem aquele estresse de logística, de carro, cansaço. Não tem fila pra entrar em brinquedo. Não tem, exatamente. É verdade, é verdade. Então, realmente, as famílias, obviamente, a gente vai adaptar para as crianças, a gente vai adaptar o nosso discurso, a gente não vai necessariamente ficar 2 horas de frente para os hieróglifos. É claro. Mas, assim, ver os olhos desses filhos brilharem de frente de tanta história é alguma coisa para quem tem filho, alguma coisa... Um investimento ímpar, porque a bagagem cultural e histórica que essa criança vai crescer, ela vai estar à frente de todos os amigos da sala dela de aula. Ela vai tirar 10 em todas as provas, sem dúvidas. Eu pego esse gancho, Carol, porque nós sabemos o que para nós o conhecimento importa. Importa demais. Inclusive, isso que fazemos hoje é para destilar e dividir o nosso conhecimento com o nosso amigo agente. Exato. Então, quando a gente se depara com famílias que entendem e dão o devido valor de investir, isso não é gasto, Jamais. né? De levar a sua família para um lugar rico, como o Egito, historicamente, geograficamente e até religiosamente, que também tem um apelo bem forte, inclusive. Sim. E lá, em loco, né, o que a criança leu, o que ela viu em apostilhas ou livros, tomar vida diante dos seus olhos, é a melhor escola do mundo. Exato. Né? E o conhecimento vai realmente se fazer presente e vai ser um grande diferencial na vida dessa família. Né? E por falar em religião, a gente também pode segmentar grupos de amigos ou até mesmo grupo de pessoas com o mesmo interesse para nichos específicos, não é mesmo, Ale? Sim, Egito pode ser considerado como também uma terra santa. Né? Sem dúvidas. A gente tem no Egito o Monte Sinai, né? A gente tem o mosteiro de Santa Catarina, que é considerado hoje o mosteiro mais antigo do mundo, que sempre teve pessoas morando ali. 17 séculos de mosteiro aberto, vivendo o tempo inteiro. Exato. E no Cairo, a gente tem o bairro Copta. O Copta, né, é o nome dos cristãos do Egito. É a maior comunidade cristã fora da Europa. Uau! Nossa. E a gente tem também um papa para os coptas. O papa copta mora em Alexandria. É o chefe, o líder religioso dos coptos que vive em Alexandria. Exatamente. É a maior igreja do Oriente. Uau! No Egito. Muito interessante. E assim, quando você visita o bairro Copta, assim, quando eu fui, falei, tá bom, vai ser legal, etc. Mas assim, você vê que tem muita fé naquele bairro. Muita fé. Você entra na igreja São Sérgio, você você vai numa cripta onde a família sagrada teria se escondido. Exato. Né? Durante o exílio, né? Exatamente. Então, tem também uma sinagoga, a sinagoga Ben Ezra, extremamente famosa. Então, a gente capta todas as religiões. E o Egito respeita todas as religiões. Isso é muito importante. Exatamente, né? Nos últimos 10 anos, eu diria, teve uma forte pegada de respeito a todas as religiões. E isso que unifica o país, é por isso que o Egito é um país seguro e é por isso que, hoje em dia, o Egito é um ator da paz no Oriente Médio. É verdade. Perfeito. É verdade. Perfeito. Ainda nesses grupos, Ale, não necessariamente, né, para explorar a parte religiosa, você precisa estar em grupos. Você pode fazer também em formato individual. Claro. Mas a gente sempre lembra, porque os grupos religiosos é um grande negócio para muitas agências. Fato. Então a gente pode, com certeza, operacionalizar estes grupos, como já fizemos. Inclusive na Páscoa agora, tivemos grupo visitando a igreja no bairro Copto, na cripta onde a Sagrada Família ficou escondida, né? Sim. Foi emblemático Super na Páscoa. nobre, na Páscoa. Exato, visitando. Né? Então realmente o Egito é um bom negócio, de fato, porque não exclui ninguém né, do seu radar. Exatamente. Né? E a gente falou, né, das companhias aéreas para chegar no Egito. Que tal combinar Itália Verdade. com Egito? Exatamente. Não é uma coisa que geralmente a gente pensa. Sim, sim. verdade. Mas olha,
eu acho que tem tudo a ver. Claro que tem. Grécia também é um Exato. baita roteiro, é a história bíblica, né? Sendo narrada ali diante dos seus olhos. Exato. Exatamente. Bom, já que você falou do bairro Cópico, você falou da igreja no bairro, vamos começar pelo Cairo. Vamos. Chegamos no Cairo, pousamos de diversos lugares do mundo. Aham. Chegamos, já seremos muito bem recebidos com aquele nosso fast track. Vão receber os nossos clientes na saída do bridge lá do avião. Já vão estampar o visto dele, pegar as malas, apresentar o guia. Aguinha fresca, bem-vindo ao Cairo. Exatamente. O que esperar do Cairo e por que essas 4 noites que você previamente mencionou Sim. são importantes para conhecer o Cairo, Ale? Exatamente. Aliás, amigo agente, por favor, Egito, uma semana não é suficiente. Definitivamente. A gente vai falar disso agora, mas vocês vão ver, realmente, 3 noites no Cairo é o mínimo. Porque a gente tem muitos museus, a gente tem muito conteúdo além da parte arqueológica do Antigo Egito, né? A gente tem a parte também moderna. Sim. Então, no Cairo, geralmente a gente foca 1 dia e meio, 2 dias sobre o Antigo Egito, Certo. Saqqara, Mênfis, as famosas pirâmides de Gizé, obviamente. Lembrando que Mênfis foi a primeira capital do Antigo Egito, Saqqara foi a sua... foi onde os faraós eram enterrados. Perfeito, né? perfeito. E a gente tem o parte do museu, né? Então, tudo que não está mais nesses sítios arqueológicos, a gente vai ver nos museus. O Museu Egípcio, onde temos o tesouro de Tutankhamon, tá? O Museu Egípcio que fica no centro. E esperamos que em breve tenha a abertura do Grand Egyptian Museum. Que já está sendo prometido há longos anos. Pois é. Mas já está quase lá, né? Já está quase lá. Uhum. A gente tem atualmente uma exposição imersiva sobre Tutankhamon, né? Tudo em 3D, né? Usando as melhores tecnologias. Temos a loja que já está aberta, um restaurante que já está aberto, e a gente já tem a grande escadaria que já está aberta, que fica no lobby. Então dá para sentir um pouco do que vai ser esse Grand Egyptian Museum, mas uma visita rápida atualmente, né? O tesouro de Tutankhamon ainda fica no Museu Egípcio e vai ser transferido em breve para o Grand Egyptian Museum. Perfeito. Será o maior museu do mundo sobre a civilização egípcia. Espetacular. Ou seja, a gente ficava 2 horas e meia no máximo no Museu Egípcio por 2 razões. É pequeno, né? E não tinha ar-condicionado. É verdade. Então chega o momento você fala, bom, Obrigada. cadê a cerveja? Cadê o ar-condicionado? Vamos. O Grand Egyptian Museum será um museu extremamente moderno. Exato. Então, vamos ter que ficar mais do que 2 horas. Não há dúvida. Só pelo tamanho, a dimensão dele. Exatamente. Vai levar meio dia no mínimo. Para quem realmente é um entusiasta da história egípcia, vai um dia inteiro. Exatamente. Vai ser um museu do Louvre, Vai. que muitos vão ter que voltar 2 vezes para poder ver alas diferentes, exposições diferentes, na é verdade, Ale? Certeza absoluta. Então, por isso que, assim, 3 noites, assim, É só para ver museu. É só para ver museu. Então, eu prefiro colocar 4. Claro. Porque, assim, a gente tem também o Museu das Civilizações Egípcias, que abriga as múmias dos faraós e das rainhas. Uau. Né? É, assim, para mim, uma parada Obrigatória, com certeza. Muita gente deixa de lado por falta de tempo. Pois é. Mas olha só, O que perdeu. o que custa uma noite no Cairo? É verdade. Tá? Versus o que você ganha de conteúdo por visitar Exatamente. o segundo museu. Exatamente. Exato. Então, investe em mais uma noite Com certeza. lá no Cairo para poder fazer esse museu. Então, eu me emocionei de frente para a múmia de Ramsés II naquele museu. Porque Ramsés II, todo mundo conhece. Sim, né? sim, Ele sim. que criou aquele famoso templo de Abu Simbel. Ele viveu até 90 anos. Um marco, né? Naquela época. Não se tinha isso. Não, imagina, era um deus, né? E quando
você chega de frente para a múmia dele. O estado de conservação é impressionante. E você vê, assim, as rugas Nossa, do rosto de Tutankhamon. é impressionante. Impressionante. Então, eu tô até, ó. É emocionante mesmo. É realmente Assim, emocionante. então você olha nos olhos dele, você olha o rosto, você fica ali, você fala, gente, não quero ir embora. Você quer ver todos os detalhes. Então, realmente, esse museu também é imperdível. Então, voltando naquele assunto, né, de ficar 3 ou 4 noites, tipo, às vezes, você vê, já tô com ele comprado, então já tem a dor de cabeça, né, da navegação, do cruzeiro, e vamos ficar uma noite no Cairo, ou 2 noites. Falei, meu Deus. Prejuízo total. Total. E irrecuperável, porque vamos cá entre nós. Eu não lembro de alguma família ter retornado pro Egito. A gente opera o Egito há 20 e tantos anos. As pessoas não voltam pro Egito. Tem que ser bem feito, Tem que uma ser bem viagem feito. muito bem planejada e bem aproveitada, Sim, né, Ale? exatamente. Então, Cairo tem toda essa parte dos sítios arqueológicos do Antigo Egito e a gente tem a parte mais moderna, eu diria, né? Então, no centro, a gente vai ter o famoso souk, o Bazar Khan el-Khalili, que eu gosto muito de visitar à noite. Uhum. Porque pela cultura deles, é à noite que eles vão fazer as compras. É à noite, depois do pôr do sol, que a gente vai ter temperaturas mais amenas, então vai ser mais agradável. Então, no final do dia, esse souk vive de uma forma extremamente intensa. Então é bacana fazer essa visita no final do dia. A gente tem a Citadela de Saladin, também um ponto alto onde tem a Mesquita de Muhammad Ali. Essa mesquita também é um grande marco da cidade do Cairo. E além do bairro Copta, que dá também para combinar nessa visita do centro histórico. Olha, Perfeito. você já nos convenceu. Que bom. Precisa, no mínimo, 3 dias inteiros. Exatamente. Ou toda seja, certeza. 4 noites. Sim. Amigo agente, reitero, por favor, suplique para o seu cliente para que faça uma agenda contemplando 4 noites no Cairo. Sabemos que os hotéis do Cairo não são afortunados, não são realmente muito onerosos e 1 noite ou 2 a mais fará uma diferença enorme na qualidade da viagem do seu cliente. Exato. Isso sem mencionar, caso o passageiro queira conhecer a Alexandria, aí eu colocaria até mais noites nessa soma, né, Ale? Vamos falar de Alexandria? Vamos falar. Excelente ideia. Vamos pegar esse gancho e falar um pouco de Alexandria, porque afinal de contas estamos a poucos quilômetros do Cairo, né? Exatamente. O que esperar da tradicional cidade de Alexandria e por que visitá-la, Ale? Bom, Alexandria fica apenas 2h30, 3 horas de carro do Cairo, tá? Então, é realmente do lado. A gente faz um full day em Alexandria, é bem suficiente. Certo. Mas Alexandria é onde tudo acabou no Antigo Egito. Certo. É ali que tivemos a última batalha entre os romanos e Os os egípcios, é onde tínhamos a famosa rainha Cleópatra, que tentou lutar e defender o país dela, mas não deu certo. E é ali que a gente tem também as influências do Império Romano, do Império Grego, com Alexandre o Grande. E, assim, é realmente... Vou falar engraçado, essa parte. Porque aí, primeiro, você finaliza a ordem cronológica Perfeito. do Antigo Egito e você consegue ver o quão os romanos eram atrasados comparando com Os egípcios. os antigos egípcios. Exatamente. É Então, eles incrível. chegaram 2.500 anos depois do início do Antigo Egito. E ainda assim não conseguiram superar Não. em arquitetura, Nada. engenharia. Quando você entra na cripta de Alexandria, você vê esculturas feitas pelos artistas romanos. Certo. Né? Então, os romanos pegavam os artistas lá do Alto Egito, então Assuan, Luxor, para ensinar para eles como fazer esses deuses, etc. Mas assim, você vê um deus egípcio
com o traje tradicional romano. Nossa. E você vê, nossa, gente, Tá meio mal feito. tá muito mal feito, tá muito mal feito. Você fala, gente, é porque tava escuro na cripta, tem alguma coisa. Porque realmente, então é interessante ver esse lado. Obviamente tem a famosa Biblioteca de Alexandria, Famosíssima. é extremamente moderna, né, que foi reconstruída, mas ela é linda por dentro. Temos também alguns locais espalhados em Alexandria que teriam sido anexos da biblioteca. Né? Tudo isso é suposições. Sim. Mas é bastante legal estar dentro da história. Né? Porque você se sente um pouco arqueólogo. Tipo, talvez, tá bom, então a gente está ainda no meio das descobertas. Sim. E tem uma cidadela também lá em Alexandria que foi construída a partir das pedras do farol de Alexandria. Uau. Né? O farol de Alexandria, que faz parte dessas 7 maravilhas do mundo antigo. Sim, sim. Totalmente destruído, mas foi comprovado que algumas pedras, e elas são identificadas, né? Essas pedras faziam parte da construção do farol de Alexandria. É muito legal que o conhecimento que você vai adquirindo, você já aplica ali em loco. Então, essa jornada de conhecimento que você Sim. citou, de ter o senso crítico de fazer a comparação da parte antiga que você visitou antes, finalizando com Alexandria, você já aplica aquele conhecimento. É realmente Exatamente. muito enriquecedor. É incrível mesmo. Então, vamos precisar de mais uma noite. Exatamente. Já se fala na Exatamente. quinta-noite aqui no Então, mas é isso, assim, eu sempre bato na tecla, não, Egito é um país extremamente rico, você vai para um museu a céu aberto, então, assim, fica lá o tempo que precisar para esgotar tudo que você queria ver em uma viagem só. E eu me uso de prova. Eu fui para o Egito, conheço o país, e assim, é até hoje um dos países que mais me surpreendeu e me marcou. E eu fiz com parcimônia. Eu realmente fiquei bastante tempo no Cairo. Atenção fiz um cruzeiro. plena. Fiz, exato. Eu realmente não fui com agenda curta, não. Eu realmente aproveitei o que havia de melhor e eu realmente reitero, é muito importante ir com os olhos mais desacelerados para poder aproveitar de E fato. talvez seja por isso que esses egípcios fizeram feitos tão grandiosos, porque eles dedicavam tempo, atenção, presença e construíram esses grandes feitos. Então, o mundo moderno, com essa agilidade e tudo mais, rouba essa preciosidade que só o tempo e Sim. um tempo, realmente uma jornada de tempo, consegue nos entregar. E olha, o meu grande sonho, eu já fui diversas vezes para o Egito, os nossos agentes sabem. O meu sonho é fazer esse cruzeiro que sai do Cairo e vai até Assuã. Porque a gente sempre fala Luxor, Assuã, Luxor. Mas tem um cruzeiro que faz todo o Nilo, que sobe todo o Nilo, Uau. que faz paradas em diversos sítios arqueológicos menos conhecidos, mas nada menos importantes. A gente para, por exemplo, nesse cruzeiro, numa cidade que se chama Akhetaton, que era a cidade de Akhenaton, esposo de Nefertiti, né? E ele foi o primeiro monoteísta do mundo. Uau. Né? Ele foi o único dos Pioneiro. faraós, exatamente. Então, esse cruzeiro, assim, sempre tem alguma coisa para ver no Egito. Esse é um dos segredos mais bem guardados do Egito. Exatamente. Que as pessoas têm que buscar, explorar, se permitir olhar fora do trivial, daquelas 4, 3 noites apenas de Luxor, Assuã. E como a gente sempre fala, né, Tiago, a importância dos nossos amigos agentes apresentarem essa variedade de opções e essa riqueza cultural e histórica. Então, as nossas campanhas vêm aí para auxiliar você, amigo agente, a apresentar todo esse conhecimento que a gente está destilando aqui. Então, você vai estar ancorado em belas campanhas, com belas imagens, belos vídeos, textos que simplesmente resumem tudo isso que a gente está falando aqui para vocês. Então, não deixem de baixar a nossa campanha no final desse episódio. E aí, Alexandre, se nós temos um super cliente que consegue acordar bem cedo, caminhar durante as pirâmides, fazer fotos incríveis, explorar sítios arqueológicos, visitar igrejas e à noite ainda tiver fôlego, ele pode aproveitar uma vida noturna de fato pujante
No Cairo, correto? Exatamente. Primeira coisa, Thiago, que eu vou fazer, eu vou recomendar para esse passageiro curtir os spas dos hotéis. Ótimo. Né? Uma Se massagem. reenergizar. Exatamente. Vai recarregar as baterias, que na grande maioria dos hotéis com os quais a gente trabalha tem um spa para poder relaxar e tem uma vida noturna no Cairo, é uma cidade gigante e a gente tem restaurantes excelentes. A gente tem um restaurante que tipo, é um dos meus preferidos, que fica na beira do Rio Nilo, que é um restaurante árabe, com música árabe ao vivo. Você vê o pão sendo cozido, sendo feito na sua frente. Uau. Esse cheiro de pão quando você entra no restaurante. O pão egípcio é Nossa, maravilhoso. é maravilhoso. Maravilhoso. E assim, geralmente, eles são super simpáticos, os egípcios. Então, quando você chega lá, tipo, se você olha um pouco, tira umas fotos, ela já te dá um pão assim, que, tipo, Quentinho. quente. Toma. Aí você come e fala, eu só quero comer isso, eu vou ficar do seu lado. Tem rooftops e tem restaurantes que ficam no bairro das embaixadas também, que são bem bacanas. Então, a vida também noturna no Cairo é bastante agitada. Que legal. Muito bem. E olha, já que a gente falou de 4 noites, Sim. a gente sempre sugere na Viagens e Companhia oxigenar essa hospedagem. Porque a gente sabe que ele vai ter que sair do Cairo para fazer o Alto Egito, que nós vamos falar logo mais, e volta para o Cairo por motivos óbvios, na grande maioria, vai precisar voltar para reembarcar para a Europa, para Emirados, até para voltar para casa. Então, por que não fazer 2 noites na cidade, num belíssimo hotel, com vista para o Nilo, com vista para a praça, naquela bagunça organizada do centro do Cairo, e na volta do cruzeiro, dormir frente às pirâmides, naquele Excelente. belíssimo hotel, tomando seu café da manhã, de vista das pirâmides, né? Então a gente oxigena as 4 noites, quebrando em 2 na ida e 2 no retorno. Excelente. Isso realmente é o roteiro perfeito. Muito bem. Né? Eu gosto de falar, você finaliza. As pessoas querem ver as pirâmides. Tipo, Claro. chega, já quer ver. Exato. Só que assim, vamos colocar a cereja Do do bolo bolo. no final. Aham. Você vai colocar 2 noites, até às vezes 3 é ótimo, de frente para as pirâmides. Por quê? Aí você vai tomar, como você falou, o seu café da manhã de frente para as pirâmides e vamos tentar não colocar nada naquela manhã, ou tipo sair umas 10 da manhã, 10:30, Pra aproveitar. aproveitar, exatamente, porque isso é o grande problema de muitos viajantes. Tenho pouco tempo, então quer fazer tudo corrido. Exato. Mas, gente, quando que você vai acordar de frente para as pirâmides? Né? Pois é. Então, eu acho que é uma experiência de uma vida. Fato. Então, vamos curtir. E a gastronomia egípcia é fantástica. Então, aquele café da manhã é tipo um Riquíssimo. brunch. É verdade. Então, vamos pular o almoço, que daí Fica, curta até aproveita. 10, 10:30 esse café da manhã, com as vistas das pirâmides, e vamos depois visitar. Excelente. Muito bem. Ai, que saudades do Egito, inclusive, falando do Cairo. Sim. Só do Cairo, Só nem do Cairo. chegamos no Alto Pois Egito é. ainda. Exato, a gente conseguiu falar muito de uma pequena parte, ainda tem muito Muito por vir, mais. amigos agentes. Ale, finalizamos e entendemos o quanto pode ser brilhante a experiência do Cairo. Sim. E agora a gente vai tirar o nosso amigo agente do Cairo e vamos levar para explorar o Alto Egito, no tradicional cruzeiro que começa em Assuã até Luxor, ou, como já aprendemos aqui, de Luxor a Assuã, depende da data da semana que ele está fazendo a operação. Como que a gente sai do Cairo para Assuã ou Luxor? Quanto tempo leva esse deslocamento? Somente voos domésticos, tá? Ir de trem, ir de carro não é uma opção de jeito nenhum. Perfeito. A única opção é pegar esse voo doméstico de Cairo até Assuã ou de Cairo até Luxor. Demora entre 50 minutos e 1 hora. Então, Uma ponte aérea. exatamente. Na verdade, todos os voos no Egito ficam, né? Tem uma duração Torno. de 45 minutos, A 1 1 hora, né? Basicamente. Então, é muito rápido. E aí, depois a gente vai iniciar o nosso cruzeiro, dependendo da data, ou em Luxor ou em Assuã. Uma parte, a gente opera com a Egypt Air e a gente tem a opção, inclusive, de oferecer
classe executiva em alguns, ou na grande maioria desses voos. Sim. Mesmo sendo um voo curto, filas mais curtas, embarques prioritários e assentos com mais qualidade. E aí, assim, eu fiquei surpreso positivamente com a classe executiva da Egyptair nos voos domésticos. É mesmo? Nossa, eu queria ver isso aqui no Brasil, seria fantástico. É verdade, é verdade. Eles vêm com uma bandeja, com café da manhã, o almoço, com, uma xícara de porcelana. Nossa, fantástico. Para um voo de 45 Eu ia minutos, dizer isso é agora. um grande luxo. Exatamente. Exato. Eles conseguem, nesse tempo curto, te servir realmente alguma coisa consistente. Então, eu acho que às vezes é um investimento bom, porque Concordo. também o valor não é Não é. tão diferente. É, com certeza, vale a pena mesmo. E aí nós temos as escolhas de 3/4 noites. Sim. Que muitos dos agentes nos questionam, mas peraí, qual é a diferença entre a experiência de 3 e 4? Revela pra gente essas diferenças, se é que existe. Então, a resposta é muito simples. Não há diferença. Exato. A gente vai visitar exatamente os mesmos atrativos em um cruzeiro de 3 ou de 4 noites. Mas por que tem um cruzeiro de 3 e um cruzeiro de 4? Exato. É muito simples. Quando a gente vai de Assuan para Luxor, a gente desce o Rio Nilo. No fluxo do No rio. fluxo do rio. Então a gente vai mais rápido. Muito bem. Então é o cruzeiro de 3 noites. E obviamente de Luxor até Assuan a gente sobe. o Contra Rio a maré. Exatamente. Contra a maré do rio e vai mais devagar. Nilo. E vai mais devagar. A gente fica 4 noites. Mas a gente visita exatamente os mesmos atrativos. Ou seja, o tempo dedicado para visitar os templos, as regiões onde você desembarca, é o mesmo tempo que o cliente de 4 vai dedicar e o cliente de 3 também vai dedicar. Exatamente. Não tem nenhum tipo de diferença. A Absolutamente única nada. diferença é a velocidade que o barco viaja quando ele navega contra o fluxo do rio. Exatamente. Então, Ok. como a gente tem essa logística um pouco complicada, né? A gente tem esse quebra-cabeça, às vezes, para encaixar as datas do passageiro com os cruzeiros, vamos reservar o barco que se adequa mais. Perfeito. 3 ou 4 noites. Exato. Pronto. Exato. E não tem diferença nenhuma. Perfeito, perfeito. Muito bem, o que visitar, o que esperar, traz para nós a riqueza dessas paradas, destes desembarques na navegação do Nilo. Porque eu sempre falo, inclusive nos nossos treinamentos, o último treinamento estruturado que fizemos, né, que eu não vejo a possibilidade de um brasileiro visitar o Egito e não fazer o barco. Imagina. Não. Imagina. A gente sabe que existe, especialmente o mercado europeu compra muito, né? Serviços apenas terrestres e não embarcados, mas o brasileiro, que ele dificilmente voltará para lá, a gente conhece O perfil do nosso... Exato. Do nosso povo. E do nosso povo. Não tem como você visitar o Egito, de fato, sem fazer o barco. Então, traz pra gente, granula toda a riqueza que o passageiro experimenta ao entrar na embarcação e navegar o Nilo, Ale. Sim. Bom, primeiro é a facilidade. Claro. Você entra na sua cabine, deixa tudo ali, a sua mala, e você não mexe na sua mala durante 3 ou 4 noites. Então, Excelente. isso já tem esse lado prático, né? O segundo lado que eu vejo é ver a beleza do Rio Nilo. Somente navegando pelo Nilo que você vai conseguir ver os camponeses trabalhando nas margens do Rio Nilo, que você vai ver os vilarejos, que você vai ver o que você imaginou lá atrás na escola, Exatamente. das terras férteis Exato. e do deserto lá atrás. As plantações de tâmaras. Um ângulo Absolutamente. único, é de dentro para fora. É a história tomando vida diante dos seus olhos. Exatamente. Totalmente. E ver o pôr do sol É. a A partir bordo. do seu barco é fantástico. É assim, tem pessoas que às vezes falam, aconteceu algumas vezes, nossa, eu enjoo muito em barcos, então não vou. Eu sou uma dessas pessoas que, eu tenho pavor de entrar no carro na montanha.
Porque na primeira Enjoa curva, fácil. já era. Mas realmente, até em São Paulo, às vezes faço 2 quilômetros, já tive que parar antes o carro. Falei, não, eu vou descer, vou acabar a pé. Eu nunca passei mal em cruzeiros no Nilo, porque vai devagar, não é em alto mar, é um rio, não mexe absolutamente nada. E não navega de noite. De noite você dorme bonitinho com ele Tranquilo, ancorado, parado. próximo a um templo, alguma coisa do gênero. Exatamente. É. E aí, durante essas paradas, então, a gente vê diversos templos. Vamos começar com Luxor. Perfeito. Claro, vamos começar com Luxor. Supondo Ok. que seja uma rota Luxor-Assuã. Exatamente. Perfeito. Luxor, a gente tem 2 meio-dias de visita. Primeiro meio-dia dedicado aos templos de Karnak e de Luxor. Tá? Meio-dia de visita. O templo de Karnak é ainda hoje o maior templo do mundo. Certo. Tá? Então, bastante tempo para poder visitar. Isso é o primeiro meio-dia. Segundo, e aí, final do dia, geralmente a gente visita o templo de Luxor à noite para ver o pôr do sol no templo de Luxor. Vai pro barco, janta no barco. E dia seguinte, a gente faz mais um meio-dia de visita para ver a parte do Vale dos Reis. Certo. A parte oeste do Rio Nilo. Certo. Então a gente vê o Vale dos Reis, o templo de Hatshepsut e os colossos de Memnon. Perfeito. Tá? Esse é o roteiro básico, clássico. Dá para acrescentar mais experiências. Por exemplo, o passeio de balão. Super. Imperdível. Imperdível, Totalmente. concordo. Totalmente. Imperdível. E assim, se a gente comparar com alguns outros destinos, o passeio de balão no Egito é o passeio que confirma mais saídas. no Uau. ano. Por questões de tempo, Climático, etc., climáticas. Então, realmente... É muito propício fazer o voo nessa região. Você tem os dois ângulos, de dentro do Nilo para as margens e de cima. de cima, é uma coisa... Única. Exato. única. 360, assim, para não perder realmente nada. Sim. Eu não conheço uma pessoa que eu levei para o Egito que não se emocionou no passeio de balão. Uau. Verdade. Porque a beleza do balão é que ele pode sobrevoar alto ou muito baixo. Claro. Então, às vezes, dependendo do vento, ele baixa muito, entra em um templo, Uau. sobe de novo. Assim, é surreal. Uau. E a gente vê o nascer do sol. É. Né? E a gente vai logo em seguida para o Vale dos Reis, porque a gente fica na mesma margem do Nilo. Certo. E lá, no Vale dos Reis, a gente geralmente visita 3 túmulos. Certo. Que são 3 sempre inclusos no ingresso. Tem túmulos extras que a gente pode visitar. A tumba mais famosa sendo de Tutankhamon. Certo. Né? É uma tumba pequena, mas, gente... É importantíssima na história. Exatamente. É a tumba de Tutankhamon. É parada obrigatória. Obrigatória. É. E é a única tumba que ainda tem uma múmia. Então, a única forma de ver a múmia de Tutankhamon Tem que descer lá. tem que descer lá. Né? Então, você tem que... Quando você entra, você... Nossa, eu tô naquele túmulo que a gente sempre ouviu falar. Tô de frente para aquele faraó que a gente sempre escutou. Exato. E é meio que tangibiliza a história do tipo, ele realmente existiu, não é Sim. uma história, Exatamente. sabe? Ele realmente existiu. Né? A gente tem também, né, outros túmulos. Um dos mais impressionantes é o de Seti I. Assim, é um investimento, porque é um valor alto. Mas eu fiz da última vez que eu fui, e assim, você desce na montanha e fala, gente, Aonde nunca vai dar acaba. isso? É sensacional. Então, nessa parte da margem do Rio Nilo, a gente não tem apenas o Vale dos Reis. A gente tem o Vale dos Nobres, o Vale dos Artesãos e o Vale das Rainhas. Uau. É um cemitério a céu aberto ali, né? Uma montanha onde todas essas pessoas foram enterradas. E no Vale das Rainhas, a gente tem o túmulo mais bonito do Egito, que é o túmulo de Nefertari, que foi uma das esposas de Ramsés II. É um túmulo que fica em todos os livros da história da arte. É impressionante. Então, dá para acrescentar essas experiências para
Enriquecer ainda mais. Exatamente, a jornada. Ale, eu quero pegar um gancho aqui que você disse que você se emocionou, né, no Nilo e tudo mais, com relação àquele pôr do sol incrível e tudo mais. Quando eu tive lá, o que me marcou e me emocionou mais foi eu estar diante de monumentos e templos construídos há incontáveis anos lá atrás para um povo que não tinha acesso àquilo que a gente conhece hoje como alguma coisa tecnológica. Então, estar diante daquelas pilastras, até das tumbas, né, absolutamente profundas, construídas numa areia, num solo com muita dificuldade de construção, e aquilo perdura até hoje. Ou diante de uma pirâmide. É inacreditável. Gente, é impressionante. Então, às vezes, eu fico até... A gente faz uma viagem introspectiva, né? Que hoje a gente acredita que a gente caminha para uma evolução. Mas, às vezes, eu me coloco em xeque. Eu também, se a gente está caminhando para alguma evolução ou o oposto disso. Porque os egípcios, inclusive os próprios romanos, provaram que eles, 2.500 anos depois, já não conseguiam nem executar próximo ao que os egípcios, há 2.500 antes dos romanos, executavam com perfeição. Então, isso que realmente me marcou mais, né? Mas muito legal. Vamos lá, vamos seguir para Edfu de barco. Exatamente. Então, começa a nossa navegação pelo Nilo. A gente faz 2 paradas até Assuã. A primeira é no templo de Edfu, né? É uma visita de mais ou menos umas 2 horas, né? Então, visita o templo, depois a gente segue para o templo de Komombo, que é o único templo no Antigo Egito que é dedicado a 2 deuses. Também uma visita de mais ou menos 2 horas, né? E nesse caminho, nesse trecho, a gente vai passar também pela eclusa de Esna, né? Que é uma eclusa que fica numa represa construída pelos ingleses, uma represa feita para produzir eletricidade e luz. Então, é isso que a gente vê e visita durante o caminho, a navegação pelo Nilo. Além de todas as belezas naturais que a gente comentou, né, dessas margens férteis do Rio Nilo. Pois não, desculpa. E aqui a gente pode também enriquecer a experiência com um passeio de feluca, não é mesmo, Ale? Super. O passeio de feluca, Carol, é sensacional em termos de tranquilidade, né? Porque você navega numa embarcação tradicional, né, a vela, eles ainda hoje usam, né, essa feluca. Não é alguma coisa que eles usavam lá atrás, se perdeu, e hoje em dia a gente, vamos colocar umas felucas para o turista, ele vai curtir. Não, nada disso. Então, a gente vê, por exemplo, quando você fica no Old Cataract, você vê de manhã e à noite as pessoas, os egípcios, usando essas felucas para transportar mercadoria. Exato. Né? Então, realmente, hoje em dia eles usam, e a gente tem esse passeio em Assuã, né, chegando em Assuã, de 1 hora, 1 hora e meia, no momento do pôr do sol, de feluca. Eu quero só chamar a atenção, porque muitos dos nossos amigos agentes, talvez aqueles que ainda não tiveram oportunidade de vender ou estar no Egito, e que são habituados a vender cruzeiros, né, pelo mundo, e eles perguntam assim, Thiago, quais são as cidades que a gente vai parar no cruzeiro? Aqui a gente tem que lembrar eles que a noção de cidade é diferente da que ele tem em cruzeiros marítimos tradicionais pelo mundo. Na verdade, você não tem uma cidade, você tem um vilarejo, e essa região que a gente fala que tem os desembarques, que são Edfu, Komombo, Assuã, leva o nome dos templos que lá estão. Então, ao redor do templo foi criado um pequeno vilarejo. Então, você não para em cidades, você para na porta dos templos. Isso mesmo. Exato. Então, é por isso que esse cruzeiro é muito prático. Exato. Maravilhoso. Né? Que aí você tem bastante tempo para curtir também dentro do barco. É isso. Exato. Né? No rooftop, no último andar, né, do barco, sempre tem uma piscina, geralmente uma jacuzzi, e aí você vai lá curtindo a tarde inteira, a chá da tarde, né? E você chega no momento no final do dia, ou antes ou depois do almoço, para visitar um templo. Então é extremamente bem organizado.
Uhum. E por falar em templos, tem também o de Philae, que é um dos imperdíveis aqui que tá dentro dessa rota também, né? Exatamente. Evoluindo na ordem cronológica, saímos de Luxor, paramos em Edfu, paramos em Comombo, passamos pela Eclusa, muito interessante, uma mini canal do Panamá, muito legal essa exatamente. experiência, até chegar aonde a Carol falou, Assuã, no templo de Philae. Exatamente. E a sua última parada, Exato. ou primeira parada do nosso cruzeiro, no nosso caso a última, Templo de Philae, que fica numa ilha, né, dentro de um lago. Em Assuã, a gente tem duas represas, tá? Uma que foi construída pelos ingleses e a segunda represa, que é a represa do presidente Nasser, que criou o Lago Nasser. Então, entre essas duas represas, temos um lago. Ótimo. E a gente tinha, na época, templos ali. E o templo de Philae é um desses templos, hoje em dia, então ele fica cercado pela água do lago, que fica, né, no Rio Nilo. E a gente visita esse templo também umas 2 horas. É um templo muito bucólico, muito romântico. É assim, a gente gosta de passar bastante tempo lá e de andar, porque realmente toda a paisagem em volta desse templo é muito bonita. E é lá que tem o show de luzes, né, Ale? Que torna esse cenário ainda mais emocionante, com mais textura sensorial, não é mesmo? Exatamente, Carol. A gente tem 4 shows de luzes no Egito. E aí, dependendo do que o passageiro quer fazer, a gente pode oferecer um desses shows de luzes. Então, tem o show de luzes nas pirâmides, no Templo de Karnak, no Templo de Philae e também em Abu Simbel. Falando em Abu Simbel, eu acho que é hora da gente fazer aquela extensão obrigatória. Olha, eu tô achando que tudo é meio obrigatório nesse Egito aqui, Alexandre. Eu acho, Thiago, como você... Eu fui, você foi, exato. A gente conhece. Exato. E a gente, depois de ter visto tudo que a gente viu, a gente acha que tudo é imperdível. Né? Então a gente quer oferecer a mesma coisa com o nosso passageiro. Exatamente isso. Claro. Exatamente isso. Então, chegamos em Assuã. Sim. Ponto final dessa nossa logística. Desembarcamos e temos a opção de fazer em caráter suplementar uma visita no incrível. Esse realmente é incrível em todas as letras cavalares. Inclusive, temos aqui a ilustração Verdade. de por que é tão incrível, É verdade. não é mesmo? O templo de Abu Simbel. Então, conta pra gente como é essa logística. Simples, a gente sabe que as formas, porque existem duas, Sim. aérea e terrestre, os prós e contras, e um pouquinho da história por detrás dessa grande descoberta, desse grande resgate, vamos assim dizer, resgate do templo de Abu Simbel. Sim. Então, como você falou antes, né, que todo vilarejo leva o nome do templo, é a mesma coisa em Abu Simbel. Né? Abu Simbel é a criança que descobriu o templo. Né? E ali a gente tem um vilarejo que se chama Abu Simbel e a gente tem um templo que é o templo de Abu Simbel. E, na verdade, a gente sempre fala o templo de Abu Simbel. São os templos de Abu Simbel. Exato. Que a gente tem o templo de Ramsés II e do lado o templo de Nefertari. Lembrem, aquele túmulo do Rei das Rainhas é a mesma. E esse conjunto ia ficar submerso por conta do projeto do presidente Nasser, com aquela represa da qual eu falei um pouco antes. A Unesco e países da Europa, americanos, etc., ficaram revoltados com a simples ideia de ver esse templo submerso. É um patrimônio da humanidade, Nossa. de fato, né? Sim, exatamente. É tombado pela Unesco, é muito rico em termos de história e de hieróglifos. E tudo que a gente vê na parte da frente é pouca coisa comparando com tudo que tem dentro para explorar do templo, né? É muito rico. E aí, quando a gente vai para Abu Simbel, então, primeira opção, a gente vai de voo, Certo. ou a gente vai por via terrestre. De voo, demora mais ou menos
30 minutos de voo. Assuan, Assuan. aeroporto de Abu Simbel, 30 minutos de voo. Exatamente. Ou, de carro, 3 horas. 3 horas. Metade do preço, um outro. Exatamente. Ok. Então tem os prós e os cons, né, de Exatamente. cada opção. Uhum. Quando você desembarca para ver esse templo, né, ele não ficou submerso, né, porque a Unesco protegeu e aí eles quebraram tudo, cortaram todo o templo. Foi um grande quebra-cabeça e Trouxeram para frente, para cima, né? Tipo 100 metros para cima. Ou seja, o lago, o projeto aconteceu, Isso. o lago existe de frente ao templo, todo mundo pode ver. Exatamente. Só que o templo foi fatiado em centenas de fatias e reconstruído As margens. fora da água. Exatamente. E observaram que eles mantiveram a posição geográfica na bússola da mesma inclinação que eles mantiveram original lá de onde eles estavam, eles tiveram cuidado de manter, porque a luz do sol, em determinado momento do dia ou do ano, cria um efeito interessante na entrada Exatamente. do templo, né? No dia de nascimento de Ramsés II e no dia do coroamento dele. Exato. O nascer do sol ilumina o rosto de Ramsés II. Que está dentro do que templo. está lá no fundo do templo. É incrível. muita Exatamente. engenharia. É surreal. Pois é. É surreal. Pois é. Então a gente visita esse templo icônico do Egito, desembarca, né, do nosso voo, a gente chega lá em 5 minutos, 8 minutos, vai, visita durante 1 hora e 15 e volta para a mesma aeronave que esperou o grupo inteiro, né? A gente faz a visita de forma privativa, que o guia te recebe na saída do aeroporto e depois volta, né? 1 hora e 15 de visita e volta com a mesma aeronave. Inclusive, eu deixei até minhas malas de mão lá na Exatamente. aeronave, para não ter que ficar levando mala de mão no desembarque. É. E voltei pro mesmo assento que eu tava com a minha mala de mão em cima, lá no compartimento. Exatamente. Então, qual que é o benefício de viajar de voo para Abu Simbel? É o tempo. Claro. Né? Você é menos cansativo, você leva bem menos tempo para chegar até Abu Simbel. Exato. Mas qual que é o lado, eu diria, negativo, talvez? Quando você chega lá, já tem bastante gente, você chega com o avião inteiro ao mesmo tempo, então o templo fica mais lotado. Verdade. Certo. É um desembarque de 200 pessoas simultâneas. mesmo tempo. Exatamente. Verdade. E aí você acaba tendo um tempo restrito no templo, né? É aquela 1 hora e 15, não tem outro momento porque você já tem que pegar o voo. Certo. Indo de carro, você vai ter a liberdade, a flexibilidade de ficar mais tempo no templo e tentar evitar um pouco O O grupo. grande o grupo. fluxo. Exatamente. Legal. É mais cansativo? É mais longo? Mas tem esse lado positivo de poder ficar mais tempo e de, assim, eu já fiz essa logística de carro. É tranquilo, porque você passa pelo deserto em uma linha reta E a só. estrada é boa, né? Essa daí é muito boa, muito boa. Eles até estão reformando, ainda mais. melhorando. Duplicando. Exatamente, então duplicando. Então, vai dar para entrar mais rápido, né? Vai chegar mais rápido no templo. E o que a gente fez? Chegando lá, tinha todo mundo. Tá, então, a gente pega as explicações do guia e espera. E contempla esse templo por fora. E depois você vê, todo mundo vai embora. Porque eles têm que correr atrás do tempo para Do pegar avião. o voo. Exatamente, do avião. E quando tem grupos de ônibus, eles têm que correr atrás do tempo também, porque esses grupos, geralmente, eles fazem tudo extremamente corrido. Fato. E aí, chega um momento, não tem mais ninguém. É. Só você, o seu guia e o seu carro à sua disposição. Totalmente Exatamente. privativo. Então, você, além de tirar fotos Exclusivas. exclusivas, Sem ninguém na frente. sem ninguém na frente, você consegue contemplar esse templo de forma dedicada. A gente sempre também fala, né? A gente falou dos grupos lá no início, religiosos, mas tem também as pessoas que vão por conta das energias. Claro. Né? Então, o Egito seria um portal de energia, sobretudo as pirâmides, mas ali também você pode, né, ter essa conexão Claro. Totalmente. com o templo. Totalmente. E aí, terminado, voltamos pro Cairo, ou com o mesmo avião, em Sim. 30 minutos, ou com o mesmo carro, por mais ou menos 3 horas. Exatamente.
Então, isso seria o que a gente chama de suplemento ao término do cruzeiro, né, do Nilo. Sim. Certo. Mas aí a gente pode enxergar também de outra forma, né? Exato. Se a gente começar por Assuã, seria O início. o início. Exato. Né? A gente faz Abu Simbel antes do E cruzeiro. termina em Luxor. Exatamente. Perfeito. Neste caso, aquele avião que a gente pegou em Assuã para ir para Abu Simbel, na verdade, esse avião Volta. chegou do Cairo. Exato. Né? Então, você chega do Cairo, pousa em Assuã, mas você não desce. Exato. Você segue com as suas malas, com tudo. Para Abu Simbel. Abu Simbel. Você Perfeito. vai pegar pessoas, tem pessoas que vão descer, é uma logística extremamente bem organizada. É verdade. Né? Mas então, tanto antes quanto depois do cruzeiro, essa logística é extremamente bem feita. Mais uma vez respondendo aquela pergunta de que não impacta na experiência do cliente se ele opta por Luxor ou Assuã no início da navegação. Exatamente. Ele também pode fazer Abu Simbel nas duas opções. Literalmente, a ordem do fator não altera o produto. resultado. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Cronologicamente, até logisticamente falando, a gente pode finalizar e voltar para o Cairo para finalizar com aquelas 2 noites, ou terminar com a cereja do bolo, indo para o Mar Vermelho. Exatamente. Mar Vermelho, que é um dos destinos mais bonitos do mundo para snorkeling e mergulho. Verdade. Uau. Né? Compete totalmente com Maldivas. Verdade. Né? Verdade. É um lugar onde a gente passa geralmente de 3 a 4 noites para descansar no final do roteiro. E a gente tem 2 cidades principais. Uhum, Sharm el Sheikh, que a maioria das pessoas conhece. claro. E depois temos também Hurghada, que é também uma outra cidade no Mar Vermelho, onde tem bastante opções de hotéis. Ah, mas Alex, qual a cidade que eu preciso escolher? Qual que é Olha, melhor? Qual a diferença? Qual que o meu cliente deve escolher? Exatamente. Então, amigo agente, as 2 cidades oferecem o mesmo tipo de praia, de snorkeling É o e de mesmo mar. passeio. Exatamente. É o mesmo mar. É o mesmo mar, Mar É o mesmo Vermelho. mar, exatamente. Então, eu sempre digo o seguinte, vai depender de 2 fatores. 3 fatores. Primeiro, onde o seu roteiro, o seu cruzeiro acabou. Certo. Se ele finalizou em Luxor, é mais prático ir até Hurghada, que são apenas 3 horas de carro, Certo. atravessando as montanhas numa estrada linda, paisagem fantástica. Sem precisar de avião. Exatamente. Uhum. Porque se você acabar em Assuã, ou de Luxor quer ir até Sharm el Sheikh, você vai ter que fazer uma conexão no Cairo. Voar para o Cairo, trocar de avião e reembarcar para Sharm el Sheikh. Exatamente. Então você Perfeito. não tem voos diretos entre Luxor, Assuã até Sharm el Sharm el Sheikh. Aham. Então isso pode ser um primeiro fator. Aí, a verdade, Budget. ao contrário também, se termina em Assuã, a gente tem a facilidade de ir para Sharm el Sheikh. Exatamente. Ok, É. tá. Aí, segundo motivo, né, por escolher Sharm el Sheikh ou Hurghada, o apelo da hotelaria. É verdade. Em ambas cidades temos hotéis famosíssimos, mas dependendo da pessoa, eu vi aquilo no Instagram, eu vi aquele hotel em uma revista. Ou eu sou super fã do Four Seasons. Exatamente. Exato. Então, Four Seasons apenas em Sharm el Sheikh. Exatamente. Oberoi apenas em Hurghada. Hurghada. Certo. Exato. E tem, por exemplo, também em Hurghada um hotel que aparece em diversas revistas de arquitetura, de design, que se chama Casa Cook. Então também a gente já teve casos de pessoas falando, eu quero o Casa Cook porque eu sou designer, porque eu gosto de arquitetura. Então, fico lá em Hurghada. Exato. Então, esse é o segundo motivo, né, por escolher uma ou outra cidade. Terceiro e último motivo. Caso a pessoa queira fazer a experiência do Monte Sinai Ok. e do Mosteiro de Santa Catarina, porque a gente pode subir o Monte Sinai de madrugada para ver o nascer do sol Uau. no topo
dessa montanha. É fantástico, Carol. É lindo, lindo. Imagina. E aí, você tem que ficar em Sharm el-Sheikh. Exato. Tá? Então, são esses 3 motivos pelos quais a gente pode escolher uma outra cidade. Exato. Excelentes motivos, eu diria, né, Tiago? Isso ficou muito claro. Muito claro, muito claro. E eu acho que essa parte do Mar Vermelho, ela vem para fazer jus a toda a riqueza do Egito, porque você tem na terra grandes feitos históricos, grandes sítios arqueológicos, coisas muito tangíveis, e no mar você tem essa mesma riqueza submarina. Então a gente tem na terra e na água, uma riqueza enorme. Então, assim, o Egito realmente tem muito a ser explorado. Exatamente. E assim, o europeu... Bom, o Alex é francês, você está acostumado... Deu pra perceber? Não, Tá bom. mas o que eu quero dizer é, para o europeu, o consumo de Mar Vermelho é muitas vezes como destino principal. Exatamente. Eles voam para Sharm el-Sheikh ou eles voam para Apenas Hurghada para ficar uma semana. Sim. Né? Então, quer dizer, é lindo, né, em termos de praia, tem alguma certa vida noturna, mais em Sharm el-Sheikh, na verdade, Exatamente. do que Hurghada, mas eu acho que para o brasileiro que vai para lá, esse não é o grande objetivo. A gente tem que lembrar da logística, diferenças, né? Categoria e pátio hoteleiro, assim dizendo, e claro, se o cliente vai desejar fazer o Monte Sinai, porque aí não tem dúvida, vai ter que ficar em Sharm el-Sheikh por uma questão logística também. Sim, exatamente. Né? Muito bom, olha, muito esclarecedor e, mais uma vez, em termos de agenda de viagem. Sim. 3 noites, 4 noites, o que o brasileiro deve planejar e programar para fazer essa visita ao Mar Vermelho, Ale? O Mar Vermelho, eu costumo dizer pelo menos 3 noites. Porque se você ficar apenas 2 noites, você só tem um dia para descansar. E geralmente esse primeiro dia, como você teve uma programação intensa, cultural, Certo. um dia você só quer ficar na praia ou na piscina. Pronto. Certo. Você não Descansando literalmente. Exatamente. Você não quer ouvir de organizar um passeio de barco para fazer mergulho ou Ou snorkeling. fazer um quadriciclo no deserto. Exatamente. Fala, não, esquece. Deixa eu só aproveitar aqui e Aham. ficar descansando um pouco. Inclusive, essa região, lembramos agora do quadriciclo, é de fato um lugar que tem bastante experiências de aventura. Sim. Né? O deserto remete muito isso, né? Então, quadriciclo, né? Quadriciclo, Hurghada, a gente tem bastante kitesurfing Ah, Uau, ótimo. que também, delícia. né? Então, e depois, né, todos os, eu diria, jogos aquáticos, né, jet ski, etc. Então, dá para curtir bem o mar no Mar Vermelho de uma forma mais de aventura, né? Falando dos grupos de interesse, então a gente tem aqui arquitetos, designers, fotógrafos, Aham. por que não dizer, historiadores e agora aventureiros. O Egito é para todo mundo. E religiosos. E religiosos, perdão. Exatamente. E famílias com crianças. Criança. Eu sempre digo, e por isso que o Egito é um bom negócio. Ninguém fica fora do radar. Fica de fora. Egípcio sabe ganhar dinheiro como ninguém. Ele não deixou ninguém fora do radar. Exatamente. Cabe a nós contarmos uma história para cada um desses perfis, né? Então, assim, dá para colocar aí numa caixa com um laço bem bonito, etiqueta para arquitetos, né? Dá para contar uma história para cada nicho, com Exatamente. certeza. E uma coisa importantíssima, Thiago. Egito não dá para ir sem ninguém, sem organização. Jamais. Então, para o amigo agente que está escutando aqui esse podcast, né, essa entrevista que a gente tem aqui, a gente oferecendo o Egito não vai ter esse problema do passageiro que vai falar: ah, comparei no Booking, ah, eu vi aquilo na internet. Não Uma funciona no curadoria Egito. personalizada. Então, uma venda de Egito é uma venda certa de ser feita do início até o fim. Muito bem Perfeito, pontuado. perfeito, Muito bem excelente. pontuado. O cliente precisa do Precisa. suporte do dia 1 ao dia que ele vai embora para casa. Realmente ele precisa ter assistência do início ao fim. Bem E legal. tal qual a importância de um guia nesse destino é a importância do agente de viagens na hora de costurar essa história, como a gente estava falando, e apresentar da forma correta para o cliente. Olha, eu acho que nós conseguimos hoje aqui realmente gotejar um Egito
como ouso a dizer, nenhum dos outros treinamentos que fizemos foi tão... A gente conseguiu dissecar. Destrinchota. Nós dissecamos muito bem o Egito com essa conversa com o Alê. Eu acho que os nossos amigos agentes podem esperar uma campanha aí fenomenal. Eu sempre digo, fica a minha lição de casa e um grande desafio. Quando a aula é muito boa, eu volto assim, meu Deus, agora eu preciso entregar uma campanha à altura. E esse é o meu grande prazer, é um desafio que também é um grande prazer. Temos certeza que vai ficar extraordinário. Obrigada. Alê, obrigado pela sua participação, obrigado por dividir conosco e com os nossos amigos agentes o que você tem de mais valioso, que é o seu conhecimento. Anos de estrada, anos de exploração, anos visitando e representando o Egito muito bem. É um presente o que nós tivemos hoje com você. Com certeza. E certamente será um presente para os nossos amigos agentes que nos escutaram hoje. Com certeza. Mas muito obrigado pelo convite. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento para o bem dos nossos passageiros. Para reescrever o sucesso de uma indústria inteira. Exatamente. Que maravilhoso, Meus obrigada. amigos, obrigado pessoal, obrigado Ale, obrigado Carol. Meus amigos agentes, obrigado pela companhia. Espero poder encontrá-los no próximo episódio do Viagens e Companhia Play. E eu quero fazer uma brincadeira. Escreva aqui embaixo nos comentários qual é o próximo destino que você gostaria de ver aqui no Play. E até a próxima. Obrigado mais uma vez. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.